Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Aqui professor Benê de novo para mais uma aula de matemática. E na aula de hoje que nós teremos expressões algébricas. Olha que nome, hein? Expressão algébrica é aquelas expressões que envolvem letras e números, ok? Nós vamos precisar muito de leitura, de interpretação para responder as questões, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui já com um exemplo para a gente poder entender aí o que é uma expressão algébrica. Lá no sexto ano, né, você aprendeu a expressão numérica, né? Resolver uma expressão numérica, aquela que tem várias operações, de mais, de menos, vezes, dividir, potência, raiz, só que com números. Agora vai aparecer junto com esses números as letras, beleza? Então olha só, consideremos um retângulo cujas medidas do comprimento e da largura não são conhecidas. E vamos representar o comprimento por C e a largura por L. Então, olha só como que fica aí. O comprimento está representando ali a letra C. A largura está sendo representada pela letra L. Muito bem. E aí? Faz uma pergunta. Qual o perímetro desse retângulo? Para quem não lembra, né, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Pode ser qualquer figura. Então, quando a gente soma todos os lados, nós temos o perímetro. Para responder a esta questão, né, a gente faz o quê? A gente monta aqui, ó, P representando o perímetro igual 2 vezes o valor do C. Por que 2 vezes? Porque o comprimento tem tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, ok? E aí? A largura também dos dois lados, olha só, lado direito e lado esquerdo, por isso 2 vezes. Quando a gente faz isso aqui, nós temos aí uma expressão algébrica, né, que representa o perímetro do retângulo, no caso deste retângulo aqui, ok? Isso é o que nós, então, chamamos de expressão algébrica. É quando tem valores desconhecidos, beleza? Ótimo, vamos para a linguagem algébrica aí, para a gente poder, né, se situar nas expressões. Primeiro exemplo aqui, ó, já coloco 3x ao quadrado mais 5x. Vamos ver cada parte aí para a gente entender. Temos aqui, ó, no primeiro termo, o 3x ao quadrado, o 3 é o coeficiente e o x ao quadrado é a parte literal. Parte literal é quando tem as letras seguidas ou não de potência, ok? Vamos ver o segundo. 5x. O segundo termo, o 5 é o coeficiente e o x é a parte literal, ok? Sem dúvidas aí, muito simples. Existem os tipos de expressões algébricas, né? Conforme vai aumentando a quantidade de termos, elas também recebem nomes diferentes. Então vamos ver aqui, ó. Se eu tiver apenas um termo, né, a minha expressão é chamada de monômio. Então, ó, coloquei aqui 2x, um termo só. 4ab, embora tenha 3, né, um número e 2 letras, mas aqui, como está tudo multiplicando um pelo outro, é um termo só. Então, é um monômio também. 10x ao quadrado, 20xyz, 30abc, b ao cubo, tudo isso são exemplos de monômios. Quando aparece uma soma ou uma subtração, aí a expressão algébrica é formada por 2 elementos e nós chamamos ela de binômio, ok? Coloquei aqui o 4x mais o 6y, primeiro e segundo termo. Temos aqui 3x menos 10, de novo, mais 2 elementos, 6a menos 9b e o 6x ao cubo mais 10x ao quadrado, beleza? Então, temos 2 elementos separados por um sinal de mais ou de menos. Ótimo! E se tiver 3 termos? Aí o nome vai ser trinômio. Então, vai ser uma expressão algébrica formada por 3 elementos. Então, coloquei assim, ó, a mais b menos o c, 10 mais x menos 2y, 3x mais 5y menos e. São exemplos aí
de trinômios. Beleza, galera? Muito bem. Eu começo aqui falando também sobre um exemplo, que é o que eu vou estar cobrando aí de vocês no formulário de hoje. Observe a figura abaixo e responda. Você tem aqui um retângulo, né? E eu quero que vocês digam para mim que tipo de expressão algébrica estão representadas na figura. Vamos lá, vamos por parte. Nós temos aqui em cima, que é a base desse retângulo, um binômio. Por que um binômio? Porque tem dois elementos. Embora o número 1 aqui, ó, que está sozinho, sem letra, ele é chamado de termo independente, ele não tem letra, ok? São dois termos, então, binômio. E no segundo, 2x, que representa aqui a altura do retângulo. Como só tem um termo, ele é o nosso monômio, beleza? B. Quais são os coeficientes numéricos das expressões? Para você descobrir os coeficientes, você pega as expressões, que é o 5x menos 1 e o 2x, e tira as letras. Vamos tirar as letras? Ó, tirei daqui o x, tirei daqui o outro x. O que sobrou para mim? 5, 1 e 2. Ok? Esses são os coeficientes numéricos. E agora? Quais são as partes literais ou algébricas das expressões? Vamos lá. Nós temos aqui, de novo, as expressões 5x menos 1 e 2x. Se eu quero saber as partes literais, eu vou tirar os números, ok? O que sobrar vão ser as letras, e essas vão ser exatamente as partes literais. Então, ó, tirando menos 1, tirando 5, tirando 2, o que sobrou para nós? O x. Ou seja, x é a parte literal dessas expressões algébricas apresentadas. T. Qual é o perímetro da figura? Conforme a gente já havia, né, feito ali no começo, eu volto aqui a falar do assunto. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados da figura, ok? Então, eu vou ter que somar todos aqueles lados de forma algébrica. Como que vai ficar? 5x menos 1, a parte de cima, mais 2x, que é a lateral esquerda, mais 5x menos 1, que é a parte de baixo, mais 2x, que é a lateral direita, ok? Para resolver isso aqui, nós precisamos somar aqueles que têm as letras iguais, né? Então, ó, vou pegar o 5x, é como se fosse 5 alguma coisa. Poderia ser 5 balas, poderia ser, sei lá, 5 pedras, 5 alguma coisa. No caso aqui é o x. Então, ó, 5x mais 2x dá quantos? Dá 7x. 7x mais 5x dá quantos? 12x. 12x mais 2x vai dar quanto? 14x, ok? Aí sobraram os números, menos 1 e menos 1. Somando menos 1 com menos 1, vai dar menos 2. E aí nós temos o perímetro da figura, ok? 14x menos 2. Letra E. Qual é a área da figura? Para calcular a área de um retângulo, a gente multiplica a base pela altura, ok? Então vai ficar base. Quem que é a base? 5x menos 1, vezes o 2x. Nesse caso aqui, nós temos uma propriedade distributiva. A gente vai pegar o 2x e vai multiplicar pelo 5x. Então, 2 vezes 5 dá 10. E x vezes x dá x ao quadrado. Lembrando que estamos trabalhando com uma potência, onde bases iguais somos expoentes. Aqui vai ficar 10x ao quadrado. Então, ó, x vezes o x, x ao quadrado. 2 vezes 5, 10. Note que tem um sinalzinho de menos. Esse é importante, porque lá fora é mais. E mais com menos dá menos. Então, o que a gente vai fazer agora? Ó, vamos pegar o 2x e vamos multiplicar por menos 1. 2 vezes o menos 1 dá menos 2. E o x? Repete. Vai ficar menos 2x. Pronto.
nós temos aqui a área deste retângulo, representado por essa expressão algébrica. Ok, pessoal? Muito bem. Como eu disse, né, nas aulas agora, eu não vou estar comentando aí os exercícios, mas deixo para vocês como sugestão, né? E aproveite, né, a apostila de vocês, que tem muito assunto aí, para você ver mais sobre esse assunto que foi falado, expressão algébrica. Lá na página 100 até a 104, tem vários exercícios e uns resumos aí falando sobre expressões algébricas, beleza? Não esqueça de clicar naquele botãozinho de enviar no seu formulário, respostas enviadas com sucesso, e a gente se vê na próxima aula. Grande abraço e até lá!